Pega a sua Bíblia, Isaías capítulo 55. Olha o que Deus faz com esse camarada aqui. E eu creio que vai fazer com a gente, com Davi. Isaías 55, verso 3. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir. Todos encontraram? Isaías 55, verso 3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Isso é ativação. Quando se passa a ouvir Deus, a nossa alma vai viver. Quando a gente está desativado, nós não vivemos, nós sobrevivemos. Você entendeu isso? Quando não estamos ativados, nós vamos apenas sobreviver. E por isso a gente vai às vezes virar para o outro e vai falar assim: como é que está o ministério? Sou na luta mesmo, a coisa está difícil. Então, eu já até falei uma vez aqui no retiro: deixa o vento soprar a pipa. Deixa o vento do Espírito soprar a pipa. Continuando. E a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que o chamarás uma nação e que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, a ti correrá, por amor ao Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aleluia. Eu vi aqui nessa narrativa, eu vi aqui duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma foi a questão da ativação, quando ele está dizendo: ouve, me ouça, e a vossa alma viverá. A vossa alma viverá. Vocês vão ficar antenados. Vocês não vão ficar mais aéreo. Nós não vamos ficar mais aéreo. A nossa alma viverá. Eu cresci em uma igreja onde as pessoas diziam que os mistérios de Deus não são para nós. E por isso a gente não galgava e não ia buscar mais, porque a gente foi ensinado a vida toda assim. Mas eu estou vivo para entender que a Bíblia diz que os mistérios de Deus são para quem busca. São para quem busca, para quem corre atrás. Eu creio nisso. E Ele vai fazer grandes coisas aqui nesse trabalho. Grandes coisas. Então comece a ouvir o que o céu tem para falar, porque a vossa alma vai viver. Sabe, não é o que a TV está falando. O que eles estão falando é certo, é correto. Mas existe uma voz na nossa nuca que diz: este é o caminho que você deve seguir. Este é o caminho certo para você seguir. Não é para a direita e nem para a esquerda, mas é para o alvo. Tem algo grande para nós dessa geração. Eu creio nisso. Veja só, ele está falando aqui, Isaías está dizendo que ele fez o nome de Davi conhecido. O nome de Davi conhecido sem redes sociais, sem o Insta, sem o Face, sem o WhatsApp. Quando eu estava lendo aqui esse verso 4, outro que me chamou bastante atenção, que uma nação vai vir, e quem não conhece, nós não conhecemos. E isso que eu estou lendo aqui, você sabia que vai acontecer daqui a alguns dias? Vanderlei está ligado, e eu já comentei com alguns aqui, vai acontecer. Nós estamos recebendo os americanos, e eles vão vir para cá, eles escolheram a nossa região para fazer algo grande que os céus vai fazer. Quem mandou avisar esses caras? Os céus, irmão. Os céus escolheram a nossa região, Passo e Ribamar, para isso. E nós estamos trabalhando para fazer a coisa acontecer, mas esperando sempre no Senhor, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando Ele enquanto Ele está perto. Ele está fazendo o seu povo ser conhecido.
ser conhecido, não só pelas pessoas. Primeiro ele conhece o seu povo, depois ele faz este mesmo povo que ele conhece ser conhecido pelos povos. É isso que Deus anda atrás. E eu creio que o nosso tempo chegou. Vim para cá é bom. Aqui é o pit stop da fé. Aqui nós nos abastecemos. Mas nós não podemos deixar o nosso tanque espiritual cheio para nós ficarmos nas nossas garagens. Nós temos que partir. Tem algo grande nos esperando lá fora. A igreja, pelo conhecimento que tem, ela deve uma resposta lá para o mundo. Nós devemos uma resposta para o mundo. Nós não devemos uma resposta para quem está ao nosso lado. Nós devemos uma resposta lá pelo mundo. Que o mundo quer saber o que nos contagia tanto. Para nós estarmos todos os dias buscando Deus em um lugar desse. O mundo quer saber. E eu creio que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo na igreja. A igreja sendo igreja é a esperança da glória para o lugar. Eu creio, eu estou muito feliz com isso. Então esse é o tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Na medida que vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, a ativação vai vir. Porque se formos ativados pelo seu amor, essas coisas que vamos fazer para Ele é fichinha. Porque Ele não vai deixar a gente só. Ele vai na frente. E nós vamos ter a coragem de poder dizer assim: Senhor, o projeto é teu, mas eu não vou se tu não for. Eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. E na certeza que Ele vai com a gente. Na certeza que aquela canção que foi ministrada há muito tempo atrás, que Deus vai na frente abrindo caminhos, eu tomo posse disso. E eu sei que quando Ele vai conosco, Ele não vai andando ao lado, Ele vai na frente. Ele vai na frente. Eu creio nisso. Eu creio que é o nosso tempo. Davi, ele serviu a Deus com um propósito. Ele tinha um propósito para a geração. Eu fiquei pensando nisso aqui seriamente. Agorinha, quando os meninos estavam ministrando aqui, eu comecei a anotar algumas coisas aqui. E o que eu percebi é que Davi, ele não cometeu erros. Davi, ele cometeu foi crimes. Eu não sei se alguém já cometeu crimes aqui. Mas, se Deus usa um cara que cometeu crimes, que é uma diferença entre erros e crimes. Tem gente que erra, mas não está passivo pela lei para ser sancionado, para pegar uma cadeia, para responder o processo. Tem gente que erra, é diferente. Mas quando é crime, é diferente. Vai embora o caráter, é uma porrada de coisa. A vida do cara, o ministério dele pode descer ladeira abaixo, enfim, uma série de coisas. Mas a gente percebe alguém que cometeu crimes, alguém que dormiu, que teve relações sexuais com a mulher do seu oficial chegado, alguém que depois manda matar o marido desta mulher. Vejam só, e como é que Deus se apaixona pelo cara desse? Como é que Deus... A Bíblia diz que quando Davi, ele tropeçou, e por isso eu comecei falando aqui de Isaías, que conta um pouco dessa narrativa, conta um pouco do que Deus fez, colocou ele conhecido. Quando Davi errou, ele fez diferente de muita gente. Isso é muito relativo. Tem gente que se esconde, tem gente que corre, tem gente que foge para a caverna. Não está errado. Mas uma coisa que Davi fez foi pegar a harpazinha dele, e não sei aonde que ele ministrava. Ele pegou a harpazinha dele e ele queria uma pessoa só na plateia. Ele queria só uma pessoa na plateia, uma pessoa para ouvir ele. Ele chamava os céus, ele chamava Deus. Ele dizia: que não passe de mim o teu espírito, que não passe. Vejam que amor ele tinha. Ele disse: eu posso perder até o trono, porque ele já estava no palácio, mas eu não quero perder a tua presença. Então, uma vez que a gente tem essa presença, uma vez que a gente não abre mão dela por nada, isso significa que nós estamos ativados. Não necessariamente alguém dizer que está ativado não vai tropeçar amanhã. Se não tropeçar amanhã, é porque ele não é mais para estar aqui. Mas ele pode até tropeçar, mas ele se levanta outra vez. Porque ele não quer abrir mão da presença. Ele não se acostuma mais com o lixo. Ele não se acostuma mais com a lama dos porcos. Ele quer levantar porque ele está ativado. Porque ele sabe que ele tem uma vida e ele vive para um propósito.
Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele não abre mão da presença por nada. E Davi, ele não abria mão da presença. Ele chamou Deus. Então, tal que quando ele peca, ele procura pagar o que ele pecou. E ele vai para Araúna, né? E Araúna tenta oferecer, dar alguma coisa, porque era muito amigo. Mas ele diz, eu não posso dar ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Nada. Vejam só, por enquanto muita gente está fugindo. Nós olhamos um cara que Deus usa, que Deus poderia usar outras pessoas que não tropeçaram como Davi, que não cometeram crimes como Davi. Eu acho que você nunca cometeu um crime. Uma coisa é você andar sem capacete aqui dentro da igreja, pegar uma moto aqui, dar uma volta aqui dentro, brincar aqui dentro, um pouquinho, treinar aqui dentro. Mas outra coisa é você ir lá para fora. Você está cometendo, você está sujeito a pegar uma pena, a ter pontos, a sair ponto da sua carteira. Então a diferença entre crimes e erros. Vejam só, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente aqui nessa casa, tem muita gente no nosso Maranhão, que talvez o erro é mínimo, mas não está sendo usado por Deus pelo máximo. Deus não importa quem errou, quem acertou. Deus, esse tempo, Ele está querendo usar quem tem sede, quem está disposto a amar Ele acima de todas as coisas. Alguém que não quer trocar o seu espírito por nada. Alguém que diz: tu és bem-vindo aqui. Eu não me sinto bem só na igreja. Eu amo estar nesse lugar porque eu sou igreja. E quando eu estou aqui, eu eletrocuto o outro. O fogo fica mais alto. A glória desce. As coisas começam a acontecer. Deus está nos chamando para uma responsabilidade, para conhecer qual é o nosso propósito. O nosso propósito não é chegar amanhã e dizer que nós construímos megatemplos. O nosso propósito é chegar amanhã, partir para a eternidade, e alguém poder falar assim: eu conheci um homem que ele não abriu o templo, mas ele andou com Deus. Ele andou com Deus nessa terra. Ele andou com Deus, e por onde ele passava, ele contagiava. A vida de Deus era exposta. Aonde ele passava, coisas grandes aconteciam. Isso só vai acontecer com os ativados. Eu não quero ser conhecido como alguém que frequentou a igreja, que isso é a coisa mais fácil. E já é difícil para alguns que já estão quase morrendo, se torna difícil. Hoje vir para a igreja, para quem está quase morto, é um desafio. Mas para quem está ativado, estar aqui é um prazer. E eu creio nisso. Quando Deus procura um homem, quando Deus acha um homem que acredita na terra, como ele acredita no céu, vai nascer certamente uma visão, vai nascer certamente um novo ministério. E por isso eu creio que vocês estão sendo ativados. E o que eu estou pregando não é aquilo que eu estudei, é aquilo que eu decidi viver. É aquilo que eu decidi viver. Eu disse: Senhor, eu não quero, eu pretendo fazer como meu pai. Meu pai, ele fez um pacto com Deus para morrer com 80 anos. Pois ele celebrou o culto de 80 anos, passados os dias ele morreu. E eu disse para Deus assim: Deus, eu quero morrer com 80 anos também. Me faz esse favor. Só é que Deus falou algo para mim. Disse assim: olha, é melhor tu morrer novo, com um propósito, do que tu morrer velho e o propósito já morreu em ti quando tu era novo. Não vai adiantar em nada. Eu não quero viver a vida toda sem poder fazer nada, olhando para a história e vendo um homem que com 33 anos foi de braços abertos para a cruz, morreu com um propósito para nos dar vida e vida em abundância. Não vai adiantar. A gente viver muito para nada. Viver muito para nada é morte, é vegetar, é sobreviver. É somente isso. O que seria tão importante o céu para nós hoje se torna medo. Porque muitos de nós temos medo hoje de morrer. E eu tenho falado isso lá na igreja. Claro que eu não vou me jogar na frente de um caminhão, não vou me jogar na frente de um ônibus, de uma moto, não vou fazer isso. Mas eu aprendi uma coisa, que se eu não chegar em casa hoje, eu tenho que afirmar que eu vou para a eternidade. Eu tenho que afirmar que o céu é a minha casa. Eu tenho que afirmar que o céu é a minha pátria amada, e que eu sou apenas um forasteiro aqui. Essa ativação tem que vir. O amor pelo céu tem que ser maior do que pela terra. Nós não viemos aqui para ocupar o censo, para ser mais um número, para ser mais uma estatística. Nós viemos aqui para ser
como Deus na terra. Cristãos são cristãozinhos, são Cristo pequenos. Você é cristão, sabe o que é? Significa isso? Você é um Cristo pequeno. Você é um Cristo pequeno. Então maiores coisas, maiores do que Ele fez, nós vamos fazer. Mas o medo de romper é terrível. O medo da gente romper, o medo da gente avançar é terrível. E Deus nos chama a esse tempo, sim. Nós vamos encher a igreja, vamos. Mas nós vamos encher a igreja de Deus primeiro. Nós vamos encher a igreja de Deus primeiro, para quando as pessoas entrarem aqui, elas não vão mais ficar impactadas com o ministério que é bom. Elas não vão mais ficar impactadas com a mensagem que ela é boa. Elas vão ficar impactadas porque logo na recepção elas já encontraram Deus. Que chegou perto de alguém, alguém liberou Deus para ela. O pastor chegou perto de alguém, liberou Deus. Então todos que estão aqui vão estar liberando Deus. Eu creio nisso. Esse é um tempo de ativação, porque o que os céus estão oferecendo para a terra é algo que os meus olhos ainda não viram. Já aconteceu lá atrás, mas eu não posso ficar contando a história do que aconteceu. Nós não somos para ter experiência só na experiência alheia. Nós não podemos ter experiência só de contar as experiências alheias. Chegou a nossa hora. Os nossos filhos vão contar as nossas experiências. Os nossos filhos vão cantar como nós andamos com Deus. Os nossos filhos vão poder dizer: eu vi na geração do meu pai, o cego voltou a enxergar. Eu creio nisso. É um tempo de ativação. Se você está concordando, desate, libere o brado de vitória ao Senhor. É necessário a gente gerar essas testemunhas. O grande erro nosso é a gente insistir em fazer parte do grupo das modinhas. Eu até comentei outro dia. Tem igreja, irmão, assim, nada contra os irmãos que falaram que não vão mais me levar. Eu até pensei que eu não vinha mais aqui. Brincadeira. Vanderlei, ele, graças a Deus que Vanderlei é um amigo de Deus, né? Um amigo de Deus que Deus me apresentou ele. E me apresentou o Vanderlei, automaticamente apresentou os filhos, né? E eu até pensei que eu não ia mais em outras igrejas. E tem igreja de fato que eu estou cortado mesmo. Porque é assim, irmão, às vezes, para a gente voltar outra vez em um lugar, infelizmente isso é triste, isso está acontecendo muito nos altares. Você tem que falar o que a galera quer ouvir, cantar o que o povo gosta e se comportar como as pessoas querem que você se comporte. Vou te contar só um negócio aqui. Uma vez eu disse que eu ia ser um cara durão lá na igreja, porque lá no bairro que a nossa igreja está situada, eles tinham muito problema em relação a pastor de bermuda, de calça, jeans. Porque a área lá é bem conservadora. Agora não dá para entender o conservadorismo, que um lado é o bonde, do outro lado é o PCM, não é isso? Não dá. E aí pastor não podia. E aí esse pastor é muito brincalhão, ele sorria com todo mundo aí e tal, aquela coisa. E eu disse: eu vou ser durão, cara. A partir de hoje eu vou vestir com minha calça social, meu sapato bico fino, vou com minha camisa desgolada, que eles gostam de pastor é assim. E eu botei isso na cabeça que eu ia ser assim. E fiquei isso com umas 3 semanas. Eu vou ser esse tipo de pastor aqui para essa geração. Eu vou saindo determinado para ser assim lá da igreja e vou descendo a rua. E lá vem assim um número de, acredito que aproximadamente umas 15 crianças vieram correndo para cima de mim e me abraçaram. E, pastor, aquela coisa toda. Me abraçaram, rapaz, mas eles me abraçavam de uma forma igual aquela mulher disse, a mulher samaritana:
Alguém falou comigo e ele é diferente, me tratou como gente. E quando eu olhei quando eu senti o abraço das crianças, eu disse: não, isso aqui não é normal. Não é normal. O Espírito falou assim: eu fiz você do meu jeito. Uma criança lá no meio. Eu fiz você do meu jeito. Eu não me decepcionei com a forma que tu tiveste. Eu te amo, é assim. Eu te coloquei aqui para tu não ser igual. Irmãos, eu percebi que aquilo era Deus. Crianças, cheio de crianças, me abraçaram. Só me deram esse recado, me abraçaram e foram embora. E às vezes na nossa geração está acontecendo assim. Para a gente ser aceito, nós temos que pregar o que todo mundo está pregando. Mas nós não queremos viver o que está sendo pregado. Tem que pregar isso. Você percebe que é muito relativo. Antes o pessoal falava sobre chuva, né? Chuva. Antes as canções eram só chuva. Depois foi reino, né? E daqui a pouco vai vir outro tom, nada contra as letras. Eu digo que tem que ser agora assim, porque o mundo está dizendo assim, porque as igrejas estão falando assim. Não é o que as igrejas estão falando que eu tenho que ouvir. É que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você entendeu isso? É o que o Espírito diz à igreja. Não é o que as igrejas estão fazendo. Porque isso aqui vocês são membros. Deus está usando a igreja de Ribamar de um outro jeito. Deus está usando a igreja lá de baixo, lá perto do Viva, de outro jeito. Por isso que é membro. Imagine o pé fazendo a função da mão. E às vezes nós queremos ficar igual papagaios. E eu até comentei outro dia. E para ser aceito, para voltar outra vez, tem que cair nesses laços da religião. E eu até comentei outro dia que antes os papagaios, por exemplo, minha falecida mãe tinha um, que ele vivia no puleiro. Mas hoje os papagaios, sabe onde que estão? Nos altares, repetindo as coisas, tudo do mesmo jeito. Deus não quer usar uma xerox. Deus ele não quer usar um eco. Deus ele quer usar uma voz, é você. E ele já sabe das tuas deficiências. Aí eu volto a dizer, o que um Deus viu para se apaixonar, para usar Davi? Teve relações sexuais com uma mulher que não era dele, mandou matar o marido do meu irmão. Eu na frente de Davi, eu sou uma espécie de Deus, porque eu não mandei matar ninguém. Você está entendendo? Você na frente de Davi, irmão, você está no lucro. Que entendeu, Senhor, eu vacilei, eu pequei contra ti, mas por favor não retire de mim o teu espírito. E aí Isaías está falando que Deus fez o nome dele conhecido. Aleluia. Deus vai fazer o teu nome conhecido, irmão. Conhecido. As pessoas, o Maiobão não vai entender que esse espaço aqui é só uma igreja. Eles vão entender que essa é uma igreja que vai servir o Maiobão. Essa vai ser uma bússola para este lugar. Vai ser um porto seguro para esse lugar. Eu creio nisso. Se você crê, não tenha vergonha, receba isso e libere um brado de vitória ao Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não sair daqui. Me deixa morar. Timóteo é advertido, a ministração para ele dizendo: eu não entreguei para você espírito de covardia, mas de ousadia. Um ladrão é ousado. Um ladrão vai para matar ou morrer, irmão. Por que as trevas são mais ousadas do que nós? Eu não aceito aquilo para mim. Eu não aceito dizer que as trevas são mais ousadas do que eu. Eu não. Eu acho que vocês assistiram um vídeo agora recente. Eu falei até algumas vezes, na última vez que eu vim aqui, sobre o que aconteceu comigo. Mas você assistiu um vídeo agora que bombou na internet de um cara estavam assaltando ele. Parece que ele era um cara, não sei se era do correio.
cara de uma moto estava assaltando ele. E aí ele tomou o celular do cara. E ele entregou o celular e ele disse: mas deixa eu orar por ti primeiro. E ele, quer? Tá, aquela coisa. E ele orou. E quando ele orou, o ladrão chegou e entregou o celular para ele. Tá aqui o celular. E o ladrão ainda abraçou ele. O ladrão foi embora. Aí o repórter perguntou: o que foi que tu falou para ele? Porque tá gravado, tá no vídeo, né? O que foi que tu falou para ele? Ele disse: sabe o que eu falei para ele? Eu falei para ele do amor de Jesus. Eu falei para ele que Jesus é bom, que Deus tem um plano especial na vida dele. É assim que é. O cara tá ativadão, senhor. O cara tá louco por Deus. Tá entendendo isso? Tá entendendo? Eu creio que esses tempos vão ser assim, porque da forma como o inferno está vindo para tirar o que é nosso, a igreja de Deus vai lá fora para tirar a intenção maligna do coração daquele homem. Deus vai tirar aquilo. Deus vai tirar não só a intenção maligna, como vai libertar ele que está sendo portador daquilo. Eu creio, é o nosso tempo. Nós não somos corajosos apenas aqui. Nós não gritamos somente aqui. Nós não somos filhos de leões somente aqui. Lá fora também nós somos filhos de leões. Nós não podemos aceitar que aqui nós somos filhos de leões, mas lá somos hienas. Não aceitamos isso. Nós somos filhos de leões aqui. E lá fora também nós somos leões. Nós somos leões. Eu creio. Então é hora de começar a entender o espírito de ousadia. Foi esse que Deus me deu. Outro espírito que não é de ousadia, não foi Deus que me deu. É hora. Pense bem nisso aí. Deus, ele não quer usar pessoas que são conhecidas só por pessoas. Deus quer usar pessoas que ele conhece. E Deus encontrou você. Deus achou você. Deus achou você. Pense bem nisso. Você não está vivo por acaso. Existe um projeto de Deus na tua vida que é muito grande. Você não está aqui ouvindo isso à toa. Eu creio que chegou um tempo de Deus, mas um tempo para não deixar passar, um tempo para se viver, um tempo aonde eu me encaixo, um tempo de Deus para o meu propósito. Eu creio nisso. Eu creio. Você foi chamado para isso. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando com você para romper. A partir de hoje, você vai começar a romper. Você vai além do que você já foi. Existem caminhos que seus pés ainda não tocaram. Existem lugares que você ainda não alcançou. E eu estou falando não em lugares prósperos. Eu estou falando nos lugares que Deus sonhou para você. Nos lugares aonde você vai tocar o céu. E o céu vai se manifestar aqui na terra. Você vai ser alguém que os céus vai ter prazer de usar. Você vai ser alguém que o inimigo vai cruzar com você e vai poder dizer: lá vem um príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. Ele não tem nada em mim. E alguém que os céus vai poder dizer: pode investir nele, porque o céu vai descer no Elbão através dele. O céu vai invadir esta cidade através de pessoas expostas. Pessoas expostas. Eu estou falando dessas coisas porque não é só pensamento. É o que Deus tem colocado. Se não for para servir, você não serve para estar aqui. Se não for para avançar, não serve para estar aqui. No ano de 2007, e muito atrás, mas eu quero falar de 2007, porque muito antes de 2007 eu fazia som de pagode. Fazia som na mesa de som para os caras. E às vezes eu tirava um freelance, que isso aí são coisas que eu me arrependo amargamente. Tirava uns freelances no baixo, o pagode. E eu me lembro que um dia a gente estava tocando em um certo lugar e eu olhei assim para o lado. Nesse tempo não tinha o Covid, porque o copo de cachaça que passava na boca de um era o mesmo que passava na boca de todos. O cigarro que um fumava era o mesmo cigarro. Ia para um para o outro aqui. Eu era o único que não fumava e não bebia. Mas eles tudinho. Perto de mim só tinha uma garrafinha com água. E lá atrás tinha um santo. Atrás da cortina, acho que era do véu. Tinha um santo com uma garrafa de uma bebida, com uma vela que não apagava. E eles diziam, ele falava assim: isso aqui é para o pagode ficar
chapado. É para poder o pagode dar rimo, para poder chamar as pessoas. Meu pau, tocar. Mas eu comecei a olhar aquele povo escravo, só. Eles sabiam fazer as coisas. Escravo. E aí, eu creio que foi o Espírito de Deus para aquele tempo. Para cá, Deus não tem falado isso para mim. Deus falou para mim assim: olha, esses caras, tu tem que libertar esses caras. Eu não te coloquei nesse negócio para tu tocar com eles. Que Deus não me colocou para tocar pagode, não, irmão. Eu fui por conta própria. Só é que uma vez lá, Deus me despertou. Tu está olhando isso aí, ó? Pega essa galera aí, ó. Chama eles para tocar contigo. E tinha um cara que era dono da dança portuguesa lá de pau deitado, Gustavo. Meu amigo, esse Gustavo, o que deu de homossexual naquela dança, que dava naquela dança, pau deitado, só tinha um que eu conhecia lá. Mas hoje pau deitado tá chapado de lésbica, o negócio lá tá feio, de homossexual. Tudo intermédio dessa dança portuguesa. E eles começaram lá. E aí Deus falou: ganha esse cara aí. E eu, Senhor, mas como? Quero que tu faça samba. Rapaz, foi Deus, irmão. Porque as músicas fluíam rapidinho. Até mandei pro pastor Vanderlei. E aí eu disse: eu quero que vocês venham tocar comigo tudinho. E falei com um pastor de uma igreja. Ele disse: cara, eu quero que vocês venham tocar comigo aqui. É um evento ao ar livre aí, pastor. Os caras, nenhum, tudo em São Cavalo do Cão. Eles estão comigo aqui. Pastor, não, beleza. O projeto como é? Evangelístico. Tu te responsabiliza? Bora. Eu comecei a tocar umas canções, comecei a gravar, fluía rapidinho, eles pegavam. O Gustavo, a primeira coisa que o Gustavo fez. Gustavo, que era o cara da dança portuguesa lá em Paulitado. Gustavo, ó, no pagode. Gustavo, eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus que eu estou cantando aqui. Você está entendendo? Para isto se manifestou você e eu, para desfazermos as obras do diabo. Amém? Para isso. Gustavo aceitou Jesus. O outro acabou logo no outro ano a dança. E aí os parentes dele disseram assim: tu vai ter que responder, porque essa dança é fechada com a prefeitura e fechada com o terreiro. Então você tem que insistir. Ele foi. Ele era o pá da irmã dele. Eram os dois que eram oferecidos para as entidades. Sabe o que aconteceu? Gustavo entregou o coração dele para Jesus, mas foi para a dança assim mesmo, porque pressionado pela família. Mas a dança não prosperou. A dança se acabou. Sabe o que aconteceu? A irmã que era pá, hoje é pastora Poliana do M12, está lá no Marabá. Minha amiga, se converteram. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus faz. O outro largou. O outro que tocava cavaco, ainda tem um que foi para o mundo depois que eu saí. Mas o outro entregou a vida para Jesus. O outro que era baterista está em outra igreja. Deus está fazendo isso. Sabe o que aconteceu? O pagode lá em Ribamar, ó, acabou, meu irmão. Era vários grupos lá. Acabou. Hoje, para montar um, tem que sair contando assim: vamos atrás de um, vamos atrás de fulano e tal, que mora não sei aonde. Acabou. Eu acho que você já ouviu falar da Catherine, que era a pior das mulheres dentro da igreja. Ela não prestava, não tinha moral para nada. Me arrisco a dizer que ela era talvez bem pior do que a samaritana. Mas um dia ela chegou em um culto e ela disse assim para Deus. O pastor, quando chamou lá na frente, num culto desse de ativação, e ela disse: Deus, olha a oração dessa mulher. Se você pode usar alguém que é menos do que nada, sou eu. Usa-me, Deus. Você entendeu essa oração, irmão? Se você pode usar alguém que é menos do que nada, ela disse: sou eu, Deus. Deus tomou essa mulher. Essa mulher revolucionou o mundo.
Essa mulher mudou a história. Essa mulher hoje tem livros e livros. Essa é a mulher. Eu não sei, eu acho que não está no nível do que essa mulher. Eu acho que você está melhor. Eu acho que nós estamos melhor. Deus quer usar independente do nível. Ele quer usar quem queira ser usado. Perguntaram para rei Narbon que quando o navio afunda, que chega um bote salva-vida para salvar, quem que nós temos que salvar primeiro? Ele responde fácil: aquele que quer ser salvo primeiro. Sabe quem que Deus quer usar? Aquele que quer ser usado primeiro.